Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Baruch FM. Hoje mais um programa Direito e Justiça apresentado por mim, Andréa Modolin, e pela doutora Patrícia Fernandes. Hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Fernando Causa de Sales Freire. Dr. Fernando, advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sócio do Freire Advogados Associados. Foi diretor-presidente da Fundação Carlos Chagas. No Tribunal de Ética da OAB, foi relator da segunda turma, presidente da terceira turma, presidente do Tribunal de Ética e conselheiro da seccional, certo? Foi presidente também do Tribunal de Ética. Hoje nós vamos falar sobre Tribunal de Ética. Muito boa noite, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Doutor André, doutora Patrícia, boa noite. Estou à disposição para tentar esclarecer eventuais dúvidas. Vamos conversar sobre o Tribunal de Ética, então. Do que se trata o Tribunal de Ética, principalmente para o jovem advogado recém-formado. Como que funciona, quais são as divisões de turnos. Então vamos começar sobre o que é o Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética de São Paulo tem 26 turmas disciplinares, sendo 9 na capital e as outras 17 espalhadas por todo o estado. Duas foram as razões para haver essa interiorização ou descentralização. A primeira, fazer com que o processo ficasse mais perto do advogado. Um advogado, por exemplo, de Fernandópolis, antigamente, se tivesse que ter acesso a um processo, tinha que vir até São Paulo, andar 600, 700 quilômetros. Hoje em dia tem uma turma em Fernandópolis, a 25ª, então ele está mais próximo. E a segunda razão, fazer com que os processos andem mais rápido. O processo não é digital também, né? No caso de São Paulo, ainda não. Já existem 3 seccionais que o processo disciplinar é digital. Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. A seccional de São Paulo está tentando fazer com que tenhamos o processo disciplinar digital, só que para os processos novos. Temos uma quantidade de processos razoável já existentes, e então não seriam digitalizados e tornados eletrônicos os antigos, mas os novos sim, isso já está em evolução. Certo. E agora vamos falar um pouquinho do tribunal. Para que serve o Tribunal de Ética? Você bem assim, objetivo. Então assim, 2 bandeiras bem importantes da advocacia são as prerrogativas e a ética. Então há uma preocupação de todos os advogados no sentido de defender as prerrogativas, mas também de aprimorar a ética. Quando um advogado eventualmente pratica uma infração, ele então pode ser julgado pela classe, e o Tribunal de Ética é o órgão que analisa se o advogado fez algo errado ou não. Eu gosto sempre de iniciar a minha fala dizendo que o Tribunal de Ética, apesar de ser um tribunal, não é um órgão de condenação. O Tribunal de Ética defende a boa advocacia. Toda vez que um advogado for correto, por certo, as turmas julgarão o processo improcedente. A favor dele. Eventualmente, se ele ou ela não agirem corretamente, a turma então pode julgar o processo procedente e o advogado pode ser condenado. Mas não é a intenção do tribunal condenar ninguém. Certo. É que espera-se a retidão do advogado, né? Não esperamos a condenação, como o doutor disse. No fundo, assim, o tribunal está lá para tentar olhar e ver se naquele caso o advogado ou a advogada fizeram algo errado ou não. Eu gosto de me valer falar um pouco sobre o tribunal, as turmas, assim. São 26. São 26. A primeira turma, a gente chama ela de deontológica. A primeira turma responde consulta de advogada e de advogado. Toda vez que alguém tem uma dúvida, vamos supor aqui na Lapa tenha uma praça com uns bancos. E aí algum advogado resolva patrocinar o banco. A manutenção do parque, por exemplo. Peso da parte de jardinagem e tal, né? Então o advogado pode colocar lá, ou a advogada pode colocar conservado pela Fernando Freire, colocar o número da OAB, pode colocar o telefone, a relação de clientes e tal. A primeira turma é quem aprecia e diz, isto pode ou isto não pode.
E as decisões da primeira turma são vinculativas às turmas disciplinares. O que é isso? Se a primeira turma disser isso não é infração, nenhuma turma vai julgar procedente um processo. Se ela, ao contrário, disser isso é uma infração, então as turmas disciplinares julgarão procedentes. Essa é a primeira. Temos a quinta turma. A quinta turma julga não pagamento de anuidade. Quis o legislador do estatuto que não pagar anuidade fosse, ou seja, uma infração disciplinar. A quinta turma só julga casos de não pagamento de anuidade. Que aí a condenação dela seria a suspensão, no caso, né? E as não é mal muito grave nos tempos de hoje, que está todo mundo sem dinheiro. Então, é um problema, doutor André, assim, de fato, quando eu entrei como presidente do tribunal em maio de 2015, tinham 110 mil processos. Quando eu saí em janeiro de 2018, tinham 53 mil. Então a gente conseguiu dar uma limpada. De fato, assim, é ruim para o advogado, e imagino que se o advogado deixe de pagar a anuidade é porque ele está passando por uma situação financeira difícil. Isso. Mas o estatuto diz que não pagar a anuidade caracteriza infração. A OAB proporciona várias formas do advogado pagar. Primeiro, intima para que ele parcele ou pague à vista. Certo. Tem como, vamos dizer, um processo administrativo anterior. Há uma cobrança amigável, tal. Se o advogado, depois de um tempo, instado a fazê-lo, não faz, é aberto, então, um processo. Esse processo, todos os processos de não pagamento de anuidade tramitam na quinta turma, e a quantidade de processos elevada é porque para cada ano abre-se um processo. Então, se o advogado Fernando Freire não paga a anuidade de 2010, 11, 12, 13, para cada ano é um processo. Número, então, por isso que são 43 mil. O número assusta, mas exatamente. Às vezes são 5 processos de um mesmo doutor. Ou assim, e às vezes tem advogado que não paga 10, 15, 20 anos. Então, uma pessoa só tem 20 processos contra si. E continua emitindo boleto para quem está suspenso? No fundo, assim, se a pessoa ela está suspensa, ela não pode advogar, né? Mas assim, se ela continua inscrita, para cada ano ela recebe o boleto. Entendi. Ela deveria fazer a solicitação formal para se afastar e não fez, né? E aí, se ela continua advogando, ela continua praticando nova infração. Então, o advogado suspenso não pode continuar advogando, que é uma infração mais grave, que mais para frente acho que a gente pode falar sobre a infração gravíssima, que é a de exclusão. De toda forma, além dessa primeira, então, deontológica, que responde consulta, e a quinta turma, que analisa inadimplentes, as outras 24 julgam as infrações que estão normalmente ou no artigo 34 do Estatuto da Ordem ou no Código de Ética e Disciplina. Como funciona um processo disciplinar? Eu sou só o cliente, é outro advogado, qualquer pessoa. Vamos começar assim, bem como se fosse do básico, uma petição inicial. Eu estou me sentindo lesada. É que esse grupo, esse programa, ele é voltado para profissionais e para a comunidade em geral. Então, perfeito. Seria legal explicar. Qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica ou qualquer autoridade Quem pode... é o sujeito ativo? Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica ou qualquer autoridade. Mesmo que eu não tenha envolvimento específico com aquela causa, eu posso dizer, o advogado Fernando Freire está fazendo alguma coisa errada, e a OAB, então, vai abrir um processo para analisar. Então, é uma queixa, uma denúncia, ou como funciona? Qual é o termo? Ela nunca pode ser apócrifa, né? Então, a pessoa que faz a denúncia tem que assinar. É uma denúncia, a gente chama de representação. Então, tem que ser escrita, né? A pessoa tem que se identificar, dizendo, olha, o advogado Fernando Freire fez tal coisa errada, gostaria que fosse apurado. É vedado anonimato. É vedado anonimato, senão o processo não anda. Aí a pessoa é intimada para fazer defesa, ela faz uma defesa prévia, e isso é analisado. Defesa prévia, como no criminal. Perfeito. Aí é analisado se aquilo tem sentido ou não tem sentido. Se não tem sentido, é arquivado. Se tem sentido, é instaurado. Para que vocês tenham uma ideia, a cada ano, em média, no estado de São Paulo, são apresentadas 10 mil representações. Isto é a cada ano, em média. Destas, em média, metade são arquivadas nesse parecer de admissibilidade, e da metade que segue, 50%, metade, em média, são julgadas improcedentes e metade julgadas procedentes. Ou seja, de 10 mil que são apresentadas a cada ano, em média,
7.500 são julgadas julgado improcedentes. Por quem? Pela Câmara, que é composta de quem? Então, são 26 turmas. A primeira turma só responde consulta, né? As outras 25 são compostas... Só para inadimplência. Uma só por inadimplência, as outras 24 são integradas por 30 relatores. É o relator que julga o processo para dizer se procede ou não. No caso do advogado que não foi localizado, que ele está revel, ele não vai para ser defesa. Sei que tem o advogado dativo que vai cuidar desse caso. Qual o procedimento? É o mesmo da justiça comum? Então, assim, isso é muito importante, Patrícia, sua dúvida. Existe revelia? Exatamente. Não existe revelia. No processo disciplinar, busca-se a verdade real dos fatos. E aí, presumir fica muito complicado. É a vida da pessoa profissional que sem tem dúvida. jogo. E aí, assim, há uma preocupação... Suspender a carteira, mas... Sair do quadro, pior que tem. Sem dúvida. É uma preocupação da ordem e todo o processo sempre terá defesa. Ou por parte da advogada ou por parte do advogado representados, ou por um defensor dativo, que é sempre nomeado quando o advogado não se defende. Ele vai ter para defender? Eu diria que talvez uma das atribuições mais difíceis do quadro das pessoas que integram as turmas do tribunal é justamente a defensora ou o defensor dativo, porque ele tem que tirar leite de pedra, ele acaba tendo que defender, às vezes, muitas vezes, contra a prova dos autos, né? Defender o indefensável. Perfeito. Mas é necessário que haja alguém nomeado, nas hipóteses dos advogados e das advogadas que não querem fazer defesa, lembrando que eles são intimados da primeira intimação, sempre pessoalmente, no endereço que a gente mantém no nosso cadastro. Então, é uma obrigação do advogado manter o seu cadastro atualizado. Então, se preenche lá, meu endereço comercial é tal, meu endereço residencial é tal, a primeira notificação do processo vai pelo correio para aquele endereço num documento sigiloso. Vou lembrar, os processos disciplinares são sempre sigilosos. É um requisito. Ninguém fica sabendo, a não ser as partes. Interessadas. E aí, a primeira intimação por correio e as demais pelo diário oficial, mas aí não sai o nome da pessoa, sai as letrinhas. Então, no caso do advogado Fernando Causa de Salles Freire, sai FCSF e o número da OAB. Como direito de família. Perfeito. O processo sendo sigiloso, então não sai o nome. Se eu sou patrono de um representante ou de um representado, sai o meu nome. Então, o meu cliente FCSF e o patrono, a doutora Andréa Modolin, então vai sair o seu nome, mas não como parte, como advogada de uma das partes. Porque Fernando, eu pensei nessa posso coisa. chamar de Fernando, né? Fernando, me diz Seria uma melhor. coisa, tem inquirição de testemunha? Então, assim, no processo disciplinar, até há um dispositivo que subsidiariamente se aplica ao Código de Processo Penal. No processo disciplinar, então, instaurado, aquele que prossegue, pode-se produzir todas as provas possíveis, oficiar para alguém, trazer alguém para prestar depoimento, testemunha, um terceiro, uma autoridade. E aí, então, o direito do contraditório é respeitado e a pessoa pode fazer a prova que entender necessária para comprovar. Então, tem aquela parte do processo que você tem a instrução dele. Perfeito. Então, todo o processo, depois de instaurado, então, a pessoa pode fazer defesa e pode produzir. Pode ter perícia também? O problema só da perícia é que a gente, na OAB, não há estrutura. Contábil. Você pode trazer a perícia, você pode trazer de fora. A OAB não dispõe. É aceita a prova como uma prova produzida por alguém, né, unilateral. Mas a OAB não tem no seu quadro peritos ou oficial de justiça, por isso que a intimação é pelo correio ou por diário oficial, porque a gente não tem essa figura de pessoas que fariam atos processuais. Sim, a nomeação que nem um perito judicial, por exemplo, é óbvio que não. Mas eu estava pensando algum desvio de dinheiro de cliente, o advogado falou, não desviei não, e aqui está uma auditoria nas minhas esse contas. Aqui é se isso é válido. Tal. É uma prova unilateral. Então, é um indício que favorece ao advogado, que vai ser olhado... Cabe outra parte falar que não procede. Que não é verdade, o que é falso, né, que a assinatura não é da pessoa, ou que aquela conta não seria editado, dela. Né? E aí, o julgador, que no caso é o relator, vai julgar para dizer se aquilo está correto ou não. Aí vamos à parte da sentença. Cabe algum recurso dessa Então, assim, sentença? apesar de chamar de tribunal de ética, e aí eu não posso fugir do termo jurídico, é a primeira instância. Certo. Então,
das decisões proferidas pelo Tribunal de Ética, cabe recurso, sempre com efeito suspensivo. A segunda instância do Tribunal de Ética em São Paulo chama Câmara Recursal. E a terceira instância, que é a derradeira, é o Conselho Federal. Então, das decisões proferidas pelas turmas ainda do TED, recurso, então. Cabe recurso para a Câmara Recursal, com efeito suspensivo, e cabe recurso das decisões da Câmara para o Conselho Federal, com efeito suspensivo. Agora, uma curiosidade minha. Suponhamos que alguém moveu uma ação contra mim. Moveu uma ação, não, fez uma representação contra mim na ordem, teve todo um processo, eu tive gastos com isso. E a pessoa perde na primeira, segunda, terceira instância. Caberia o dano moral em cima dela? Sem dúvida, eu acho que... Fora o pagamento de tudo que eu gastei com perito, até um advogado... A conversa acaba saindo. Até um advogado para me defender mesmo, cabe? E assim, eu comungo daquele... Aí eu vou para a justiça comum. Então, eu comungo daquele jargão que quem advoga em causa própria tem um tolo como cliente. Então, eu normalmente recomendo que o advogado não faça a sua autodefesa. Eu não faria. Porque você age com a emoção e muitos detalhes passam pelos seus olhos. Perfeito, Patrícia. Ó, eu fui do tribunal de 2001 até 2018. Fiquei lá há 17 anos. Se até hoje, ou até 2018, eu ouvi 8 ou 9 boas defesas orais, foram muitas. E eu despachei em vários processos. Por quê? Porque realmente é aquilo que você referiu. O advogado ou a advogada que vai atuar em causa própria leva a emoção. E aí, muitas vezes, abre mão da defesa técnica. Você esquece. É a mesma coisa que acontece com outras instâncias. Aquele advogado que toma a causa para si. Um despejo por falta de pagamento seu, que você vai entrar na justiça comum, eu sempre falo, que alguém, um sócio, alguma coisa. Eu também acho. E aí, assim, qualquer despesa que você tenha tido, e se a decisão for no final absolvitória, eu entendo que o advogado ou advogada que foram representados podem entrar com uma ação de indenização por dano material, pleiteando a devolução dos eventuais gastos, e de dano moral, apesar do processo ser sigiloso. Fora outros que de repente a pessoa publicou alguma coisa sua na mídia sobre algo que você fez. Estou representando porque ele fez isso. Se alguém que... Nossa, isso é impagável. Então, se alguém que uma lesão, uma mácula muito grande. Se alguém que fez a denúncia for advogado, ele pratica infração. E aí pode sofrer um processo por ter tornado público a existência de um processo disciplinar. Se a pessoa não for advogado, ela pratica crime. Porque como o Estatuto é uma lei federal, e lá diz que o processo é sigiloso, então se uma pessoa que não seja advogada levar a conhecimento de um público que o advogado Fernando Freire está sendo processado, ela pratica crime e pode se sujeitar a uma ação penal. Você nunca pode esquecer que o dano moral tem que ter nexo de causalidade. Sem dúvida. Então, se o processo é sigiloso, precisa pensar bem também para entrar com dano moral, porque cadê o dano? Sem dúvida. Se não houve... Você pode falar que teve um prejuízo psicológico. É que assim... Isso atestado de psiquiatra, alguma coisa assim, porque o dano mesmo, você não vai perder uma linha de crédito por conta disso, André, você não vai perder cliente por conta disso, se ninguém sabe, porque é um processo sigiloso. É que eu sou sincero em te dizer assim, ter um processo contra si é ruim. Um advogado que tem um processo contra si fica constrangido. Sim. É difícil. É o constrangimento. E aí isso não é quantificável, não tenho dúvida, mas é a daquela expressão, né? Ter a espada de Damocles sobre a sua cabeça. Todo advogado que recebe uma cartinha do Tribunal de Ética fica muito preocupado e muito nervoso. Olha, eu nunca tive, mas eu ia ficar à toa do Tribunal de Ética, né? Olha, vem aqui tomar um café. É assim, vem aqui para resolver um problema que você causou. Mas o que eu acho importante... Ou pelo menos alguém acha que você causou. Mas o que eu acho importante referir é que no passado só sofria processo disciplinar normalmente advogado ou advogada que estava fazendo coisas erradas. Infelizmente, hoje em dia, não mais. Às vezes o cliente assina um contrato de honorários dizendo vou pagar 30%. Quando você ganha a ação, recebe às vezes R$1 milhão e vai ficar ele acha que é demais. Ele acha que é demais. Veja o problema não é ele receber, ele recebe. Só que ele fala assim, André, eu não acho que o seu trabalho valeu isso. Quem é ele para quantificar o esforço que você teve intelectual, reduzir naquela audiência, naquele período de trabalho
os seus 5 anos. E aí você é pior, as suas Patrícia, apesar dele ter assinado um contrato onde ele reconheça que deve R$300 mil, nessa hipótese exemplificativa, ele fala, não vou pagar. Aí o que ele faz? Ele representa o advogado para constrangê-lo. Representa, e muitos colegas, para evitar o processo, faz o quê? Devolve uma parte. Então, mas você pode falar, não, eu aceito porque está no contrato e acabou, está registrado. E é isso que a gente normalmente fala, olha... Não tenha medo. Não tenha medo. Se você tem um contrato escrito, vale, apresente as provas e não se constranja com o fato de ser representado. É um direito da parte representar, como também vai ser um dever, eventualmente, pagar uma indenização por dano material ou dano moral. Uma coisa que eu queria te perguntar, Fernanda, a gente está falando muito da relação cliente-advogado. E existe muita representação de advogado contra advogado por exemplo, captação de clientela. Então, assim, aí no caso de advogado contra advogado, no que diz respeito ao processo, tem até uma diferença. O estatuto exige a tentativa de conciliação. Então, e a prova, no caso, tem que ser feita de qual forma? Da mesmo jeito. Então, por exemplo, a Patrícia pegou meu cliente. Eu falei assim, não, como que ela faz você pode trabalhar comigo? Então, você pode... Pegou minha carteira, né? Isso é comum, tá? Acontece. Triste, quem que normalmente representa? Ou é o cliente, ou às vezes é o cliente da parte contrária, às vezes fica incomodado, ou o advogado da parte contrária, ou às vezes um advogado inicia uma ação, essa ação depois vai para outro advogado, e aí então uma discussão sobre honorários entre eles. Autoridades representam, delegados, promotores, juízes, às vezes pela postura do colega, e aí também assim, o tribunal, ele atua, mas ele também não está lá para tentar coibir a boa prática de uma defesa. Então, não é porque o advogado eventualmente é combativo junto a um juiz, ou um delegado, ou um promotor, que o processo vai prosseguir e vai ser condenado. No fundo, a gente busca... Tem todo o cenário, na verdade, tem tudo por trás, né? O porquê que ele agiu daquela forma naquele momento, né? Perfeito. Tem O importante, né, tem uma palavra que a gente encontra no estatuto que chama lianesa. Você tem que tratar as pessoas com educação, né? Mas assim, não significa dizer que você tenha que ser subserviente a uma autoridade, nada disso. Você tem que saber se posicionar. Perfeito. Agora, qual é a quantidade de representações sobre qual assunto? Tá, não há, André, um percentual claro de quais seriam os incisos ou as infrações mais praticadas, mas como eu fiquei bastante tempo no tribunal, posso dizer o que tem mais. Então, efetivamente... Qual que é o assunto do momento? O advogado que recebe o dinheiro e não repassa ao cliente, infelizmente tem vários casos nesse sentido. Existe aquele advogado que cuida de um processo 20 anos, tal, chega no finalzinho, um advogado, às vezes mais novo, ou uma advogada mais nova, atravessa uma procuração, levanta o dinheiro, então acaba prejudicando o trabalho de alguém que ficou muito tempo, e a pessoa não é que ele abandonou o processo, não. Está acompanhando o processo que demorou demais, talvez. Sai um requisitório, né, isso demora para pagar, quando paga, alguém vai lá, junta uma procuração e levanta. Isso acontece muito, especialmente pela jovem advocacia, ainda que os processos sejam digitais, tal, hoje em dia, mas assim, é sempre importante não entrar com uma procuração sem confirmar se esse processo já não tem a parte. Às vezes o cliente não conta toda a história. Muitas vezes o cliente fala, não, o processo, o meu advogado morreu. O advogado o jovem advogado, no caso eu faço parte dessa comissão, ele tem que pesquisar tudo, porque nem sempre o cliente fala 100% a verdade, ele omite muita coisa que é interessante para ele e prejudica a sua atuação. E essa infração... E pode macular o seu trabalho. E essa infração de você juntar a procuração, ela é objetiva, ou seja, se você provar que a Patrícia é patrona do meu cliente num processo e eu junto uma procuração nova sem que tenha sido revogada a procuração sua, né, também, ou tenha contactado, eu pratico infração. Essa infração é bastante praticada em todo o estado. Ainda falando de advogado contra advogados, assim, se, por exemplo, eu não pude ir a uma audiência e a doutora Andréa foi no meu lugar, mas por alguma razão, que no momento eu não consigo visualizar, ela não se atentou a um detalhe e prejudicou aquele meu cliente e ele representou.
o meu escritório porque ele não teve a defesa adequada. Como que eu faria? Uma culpa concorrente aí? Então, eu defendo e sempre defendi que a infração é sempre personalíssima. Então, um eventual erro seria por aquele advogado que estaria no ato. Eventualmente, ele poderia representar porque foi você... a minha escolha, né? O erro em elegendo. Perfeito. Né? Por eventualmente dar um prejuízo à parte. Então, tem um inciso lá que prejudicar a parte. Então, eu diria assim, é possível processar o advogado anterior, né? Porque eu não deixei de dar o apoio para ele. Mas são infrações diferentes, né? Sim. Eu sempre defendi que eu acho que... Porque você pega hoje uma procuração, às vezes, você tem um monte de nome de advogados, né? De gente que trabalha junto, tal, até para prefeito das intimações. E aí eu defendo que o fato de estar o seu nome na procuração não significa dizer que você tenha praticado o ato. Porque às vezes o teu nome está lá e às vezes sem você saber. Eu posso às vezes fazer uma procuração com o nome da Patrícia e da Andréia. Para uma eventualidade da sua falta. Ou sem avisá-las. Né? E aí vocês vão ser processadas por um erro meu, sendo que vocês nem sabiam que a procuração existia? Penso que não. Então eu entendo que a infração é personalíssima. Quem fez a audiência, quem subscreveu a petição é que deve responder e não os demais que estão na procuração, mas que nunca fizeram nada, né? Entendi. Doutor, vamos falar um pouquinho de penalidade. A penalidade máxima seria a suspensão da carteira. Então, assim, nas turmas do TED, tem 3 suspensões possíveis. A advertência é a pena mais branda, puxãozinho de orelha, a censura é a pena média e a suspensão é a pena mais grave. E pelo estatuto ela pode ser de 30 dias até 12 meses. E em 3 hipóteses ela pode ser prorrogada. Naquelas hipóteses da 5ª turma, não pagar anuidade, como a Patrícia referiu, você fica suspenso até quando você pague a anuidade devida. Nas hipóteses de não prestar conta, é o inciso 21 do artigo 34, você fica suspenso até que você devolva o dinheiro ao cliente. E nas hipóteses de inépcia profissional, você fica suspenso até que preste novas provas. E existe, por fim, uma última pena, que é a mais grave, mas aí não é aplicada pelas turmas do Tribunal de Ética, ela é aplicada pelo Conselho Seccional, que é a pena de exclusão. Em algumas hipóteses gravíssimas, a advogada ou o advogado pode ser excluído. Eu sou conselheiro, a gente julga a cada mês, tem uma sessão mensal do Conselho, a gente julga de 4 a 8 processos de exclusão a cada sessão, e a gente tem excluído, infelizmente, advogadas e advogados que praticam fatos graves. E só uma estimativa, isso está ligado mais ao jovem advogado, ao advogado mais idoso, ao advogado médio, não sei. Às vezes a pessoa vincula que quem comete mais infração é o jovem, e às vezes o jovem não comete porque tem o medo, né? Acaba não subindo uma coisa. Na verdade, não há não tem uma idade. Tem advogado mais jovem, mais velho, tem advogado mais velho, tá mais sabido. Depende muito, assim, o que a jovem advocacia hoje pratica muito, e eu também vi isso, é o problema da propaganda. Ótimo. Então, assim, você pode fazer publicidade? Pode. Você pode fazer propaganda? Não. São parecidas, mas são coisas diferentes. A gente está acostumado com os Estados Unidos, ver filme americano de direito é muito legal, né? É que, lá verdade, o advogado pode aparecer no outdoor, fazer propaganda na TV, no Brasil não pode. É que, na verdade, para o publicitário é uma visão de publicidade e para o advogado não. Na publicidade você tem, eu até conversei com o André uns dias atrás, a gente tem a informativa, que é a que o advogado pode praticar, ponto. Ele não pode te ensejar, olha, vá no meu escritório e resolva tal coisa. Ele não pode. É verdade, esse mas é problema, difícil, né? Conseguir apurar isso. O que é uma coisa e o que é outra. Então, por exemplo, o advogado... Bem tênue a linha, né? O advogado pode ter Facebook? Pode. O advogado pode ter Instagram? Pode. O advogado pode participar de WhatsApp? Pode. O que o pessoal tem entendido que não pode? Não pode ter Facebook patrocinado. Por quê? Porque se você tem um Facebook normal, para ser amigo da Andréia ou amigo da Patrícia, eu peço amizade ou recebo um pedido e aceito. É que o patrocinado então, grupo fechado. As páginas, né? Perfeito. Então, assim, eu posso ter página? Posso. Que mas informe apenas. Não seja patrocinado. Porque o patrocinado, qual é o problema? Pessoas que não são amigas recebem a informação. Nos grupos fechados de Facebook e WhatsApp, você está lá porque você quer. No caso das páginas patrocinadas, pelo Facebook vem uma chamada de alguém que não é meu amigo. É que, na verdade, pela patrocinada, a pessoa ela compra uma audiência específica. Por exemplo,
Eu trabalho com divórcios, eu vou procurar, e eu quero trabalhar com mulheres e com pessoas do público GLBT. Então. Ela vai focar a região, ela vai pagar por isso, ela vai pagar um X de cliques. A região, quero São Paulo, eu trabalho em São Paulo, não quero pegar pessoas de outro estado que vai me causar gasto. Quero mulheres... casamento, menores não vai rolar. Então, eu vou pegar, por exemplo, pessoal 25 a 30 anos, por exemplo. Perfeito. Porque é o pessoal que é mais impulsivo, entre aspas, não estou dizendo que são todos, tá, pessoal? Mas, vai que alguém se sente ofendido, então eu já falo. Então, você vai focar e você pega pessoas aleatórias que nunca te viram na vida. Outra coisa que não pode, mandar cartinha. Cartinha apenas para os seus clientes, por favor, gente. É isso. Então, assim, você pode mandar carta... Ela deu uma aula disso aqui numa entrevista você pode mandar carta para os seus clientes. Até o tipo de cartão. Mas você não... então, o cartão... Você pode ter no teu cartão que você é ex-desembargador? Não, isso é influência, não pode. Você está querendo mostrar algo além dos outros. Ganhar uma vantagem em cima de algo que você já fez. Perfeito. Eu falo, pessoal, faz o cartão clássico, porque o Fernando será Fernando pro resto da vida. A Andrea também. É isso. Esperamos. Até nós já apreciamos casos no tribunal, teve advogado que coloca a foto da justiça enorme na petição, tal. Tudo isso não pode. Não precisa. O que acontece? Aliás, até brega, né? Vamos bastante combinar. Brega. O que acontece também às vezes? Vamos supor, eu sou um advogado sozinho, mas o que eu faço? Eu ponho no meu timbre Fernando Freire Advocacia. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou mais forte. Então eu ponho Fernando Freire Advocacia quando não existe essa figura Fernando Freire Advocacia, só existe Fernando Freire Advogado. Eu faço isso para tentar mostrar para o público que eu sou mais gente do que eu sou na verdade. Isso é infração também e é muito comum. As pessoas então tentam, põe Fernando Freire Ló, não pode usar a expressão em outras línguas. No caso do pessoal, é trabalhista? É trabalhista? Ali naquele fórum que nós conhecemos, né, próximo aqui à subseção, isso também não pode, tá, gente? Mas acontece. É verdade. Fernando, eu vou ter que encerrar a nossa entrevista, porque a gente já super extrapolou o tempo, infelizmente. Mas a gente marca outra para falar. Eu me coloco à disposição para vir esclarecer. Espero mais, que você tenha legal. Eu gostei demais. E nós também nos sentimos muito honrados com a tua presença aqui. A satisfação foi minha de estar aqui. Eu agradeço a vocês. Uma pessoa tão agradável. Imagine, assim. E a ideia é realmente colocar o Tribunal de Ética à disposição de qualquer pessoa, advogado ou não, para tirar dúvidas. Meus queridos ouvintes da Rádio Baruch FM, hoje entrevistamos Fernando Causa de Sales Freire, falamos sobre o Tribunal de Ética. Eu, Andréa Modolin e Patrícia Fernandes, agradecemos muito vossa audiência. Boa noite e obrigada. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.